Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. João Miguel descobre toda a farsa de Viviana. Malu começa a sentir contrações e Leopardo se prepara para fazer o parto dela. Branca está cada vez mais atormentada pela personalidade de Ivete e Viviana corre perigo. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Cuidado com o Anjo, no resumo semanal de 1º a 5 de agosto. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 1º de agosto. Vão se passar alguns meses. Animada, Malu mostra a Micaela algumas roupinhas do seu bebê e nisso começa a sentir dores. Candelária fica apavorada e diz que ainda não está na hora da Malu dar à luz. Aflita, Malu diz que o Leopardo está demorando mais tempo do que disse. Cecília procura Viviana com a esperança de que ela saiba algo sobre sua filha. Fingida, Viviana diz a Cecília que lhe disseram que a Malu abandonou o João Miguel no dia do casamento e pergunta se ela sabe onde a Malu está. Arrasada, Cecília diz que não sabe nada da filha. As dores passam e Malu diz a Candelária e Micaela que acha que foi só um pequeno susto e o seu filho vai nascer sem nenhum problema. Além do mais, o Leopardo já vai voltar e não vai deixar o seu bebezinho morrer. Malu adormece e sonha com o filho e João Miguel ao seu lado. Viviana diz a João Miguel que já sabe o que aconteceu entre Malu e ele no passado. Viviana diz que João Miguel não deve ter amado a Malu e que foi só o ataque de paixão de um bêbado. João Miguel diz que se Viviana quer tanto saber, absolutamente ninguém jamais vai poder arrancar dele a paixão que sente por Malu. Viviana diz que agora já sabe quem ele realmente é e por que a tratava daquele jeito. Mais tarde, intrigado com o que Viviana disse, João Miguel conversa com Eduardo, diz que acha que ela está fingindo que perdeu a memória e que precisa desmascará-la. João Miguel diz a Eduardo que vai hipnotizar Viviana, mesmo contra a vontade dela. João Miguel chama a Viviana para conversar, com a desculpa de que eles podem tentar ter um relacionamento um pouco melhor, e sem que ela perceba, coloca em prática o plano para hipnotizá-la. Isabela conta a Estefânia que Amador avisou que a Malu já começou a sentir contrações. O protetor dela ainda não voltou de viagem e eles não vão ter nenhum impedimento para roubar o bebê daquela órfã. O médico vai ver Malu na fazenda. Diz que ela está bem e que o seu filho nascerá no máximo dentro de 15 dias. Amador chega à fazenda. Diz a Micaela que é amigo de Malu e quer saber como ela está. Micaela diz a Amador que Malu pregou um susto nelas e que o médico disse que a criança vai nascer dentro de uns 15 dias. João Miguel consegue hipnotizar Viviana. Quando João Miguel começa a fazer perguntas a Viviana sobre o que ela fez depois do acidente, o celular dela toca e a desperta. Estefânia avisa Viviana que Malu está quase dando à luz. Malu diz que se o seu filho for menino, tem que se chamar João Miguel, porque esse é o nome do pai dele e ela seria muito egoísta se não colocasse. Viviana convence João Miguel a sair à noite com ela. Rosa fica muito animada ao saber que receberá alta no dia seguinte. O médico diz que espera que ela cumpra sua promessa, pois disse que a sua primeira saída para um lugar público depois da cirurgia seria com ele. Malu conversa com Amador. Amador diz para ela se convencer de que o João Miguel já saiu da vida dela e ela não tem que ficar pensando nele. Viviana diz a Estefânia que vai sair com o João Miguel e essa noite vai ser decisiva, porque depois de hoje ele não vai poder se afastar dela. Se fazendo de muito amigo, Amador diz para Malu não esquecer de avisá-lo quando chegar a hora do bebê nascer. Malu promete que quando passar mal, a Candelária vai ligar para ele no número que ele deixou. Viviana e João Miguel chegam em casa. Ele bebeu demais e ela finge estar muito bêbada. Ao chegar no quarto, João Miguel logo dorme e Viviana aproveita para tirar a roupa dele. Malu tem um pesadelo onde querem tirar o filho dela. Malu acorda chorando apavorada. João Miguel acorda e Viviana tenta convencê-lo de que fizeram amor. Malu diz a Candelária que aquele sonho é como um aviso de que pode acontecer alguma coisa ruim com o bebê dela.
Viviana diz a João Miguel que eles fizeram amor como nunca. Irritado, João Miguel diz que isso não é possível e sai do quarto dela. Malu diz a Candelária que a cada dia pensa mais que se o leopardo não estiver na fazenda quando seu bebê nascer, alguma coisa ruim vai acontecer. João Miguel diz a Eduardo que não está convencido de que ficou com Viviana, mas não se lembra de nada do que aconteceu entre eles. Viviana diz a Estefânia que passou a noite com João Miguel e ele já voltou a ser seu marido em toda a extensão da palavra. Tininha diz à avó Mariana que está muito triste, porque naquela casa ninguém a escuta, começando por sua mãe, que nunca toma conta dela. João Miguel se irrita ao saber que Viviana mandou Balbina levar todas as roupas dele para o quarto dela. Viviana diz a João Miguel que, mesmo sem memória, está se acostumando a vê-lo como seu marido e sabe que a Tininha ficaria muito feliz tendo um irmãozinho. João Miguel propõe um trato a Viviana. Ele diz que fará de tudo para que a vida deles volte à normalidade, se ela se submeter ao tratamento de hipnose. Viviana não quer e diz que isso é chantagem. João Miguel manda ela pensar bem. Malu fica muito feliz ao ver Leopardo de volta. Amador diz a Isabela que o plano deles continua de pé e manda Estefânia conseguir logo o restante do dinheiro com a Viviana. Malu diz a Leopardo que ficou rezando para ele chegar logo e Deus ouviu as suas orações. Rosa chega em casa e Viviana finge não reconhecê-la. Viviana diz a João Miguel que vai despedir a orientadora da Tininha, que não a quer dentro da sua casa. João Miguel manda ela parar de besteira e diz que Branca vai ficar. Leopardo diz a Malu que estava desesperado para voltar para a fazenda e que teve um pressentimento de que alguma coisa estava ameaçando ela. Pensando que foi Estefânia quem contou a Viviana sua história com Malu, João Miguel a recrimina. Irritada, Estefânia pergunta por que ele pensa que ela não sabe guardar um segredo e diz: "Eu sempre demonstrei que fui leal a você. E tem mais, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei onde está a Malu." João Miguel fica surpreso. Terça-feira, 2 de agosto. Malu pergunta a Leopardo se ele vai assistir ao seu parto. João Miguel exige que Estefânia lhe diga onde a Malu está. Estefânia diz que o lugar onde a Malu está é um segredo e que falou só para provar que sabe guardar segredos e também para ele não continuar pensando que foi ela quem falou a verdade para Viviana. Leopardo diz a Malu que quando o momento chegar, ele mesmo a levará para o hospital. Lá ela vai dar à luz e promete que vai ficar ao lado dela. Tininha fica eufórica ao ver que Rosa está em casa. Amador e Beatriz se encontram por acaso e ele diz que espera que ela não esteja pensando que pode contar com ele, porque ele já avisou que não vai cuidar de nenhum pirralhinho. Beatriz diz que não precisa dele para nada, que vai construir o seu futuro por si mesma e que a sua vida não é da conta dele, nem mesmo o filho dela que vai nascer. Candelária diz a Malu que se ela ainda ama o João Miguel, deveria contar a verdade e que ele decida entre ela e a Viviana. João Miguel vai à casa de Cecília e diz que quer conversar com a Estefânia sobre a Malu. Malu diz a Candelária que isso não vai acontecer. O João Miguel tem uma filhinha que gosta muito dele e não está certo que ela chegue agora e a arranque dos braços da mãe. Malu diz que o João Miguel e a dona Viviana já devem ter se acertado e devem estar andando por aí feito dois pombinhos. E ela não vai fazer papel de idiota, não vai ficar com as sobras de ninguém. João Miguel e Cecília pressionam Estefânia para dizer onde a Malu está. Cínica, Estefânia diz que mentiu para João Miguel e não sabe onde a Malu está. Malu pergunta se Leopardo está chateado. Ele responde que não, diz que está triste, porque de repente se lembrou que um dia ela vai embora de lá, e aí sentiu uma enorme tristeza. Rosa visita Vicente, pede perdão a ele, diz que o ama muito e os dois se beijam. Vicente diz que Rosa está linda e voltou a ser a mesma princesa de sempre. Rosa quer que Vicente se recupere e pergunta se agora que ela está bem, se ele não seria capaz de tentar voltar a andar. Na vila, João Miguel recorda alguns momentos que viveu com Malu e se pergunta onde ela se meteu e como ele vai achá-la. Malu e Leopardo conversam. Ela fala errado e ele carinhosamente a corrige. Isabela diz a Estefânia que está começando a se desesperar, porque a órfã não dá à luz e essa espera pode ficar muito perigosa. Malu fica sem graça,
quando Leopardo diz que quando ela corrigir a sua forma de falar, vai lhe dar um prêmio, um beijo. Leopardo também fica sem graça, pede perdão e diz que acha que isso seria um prêmio para ele, não para ela, ou talvez para os dois. Malu diz que se ele estiver falando um beijo na bochecha, como amigos, aí sim, mas se for outra coisa, não. Vicente implora para que Rosa não volte a falar daquilo, que ele só quer desfrutar daquele momento com ela. João Miguel pergunta a Branca se existe algum mistério na vida dela. Olga está na igreja rezando, quando Bruninha chega e pede perdão a ela. Branca diz a João Miguel que há alguns anos passou por uma tragédia familiar. A sua irmã se suicidou por causa de um homem. Leopardo e Malu jantam juntos. Ele tenta fazer com que Malu diga o nome do seu marido. Branca diz a João Miguel que essa tragédia com a irmã lhe fez mal demais. João Miguel pergunta se algum sentimento de culpa a atormenta e se ela não está secretamente apaixonada pelo homem por quem a irmã cometeu suicídio. Malu diz a Leopardo que prefere não falar o nome do seu marido porque ela não quer lembrar dele. Branca chora e diz a João Miguel que não chegou a conhecer o homem por quem a sua irmã tirou a vida. Enquanto isso, Leopardo fala o nome de Ivete, da mulher que lhe fez mal, e diz que Malu tem razão, que tem coisas amargas que é melhor esquecer. Viviana fica assustada ao ver Branca com um comportamento muito estranho. Malu se pergunta se será verdade que o Leopardo está apaixonado por ela. Viviana diz à mãe que a orientadora da Tininha é uma mulher muito estranha. Enquanto isso, atordoada, Branca jura à irmã Ivete que irá vingá-la. Malu se pergunta se Leopardo está mesmo apaixonado por ela, mas diz que não pode ser, porque ela não tem como gostar dele e só pode amar um homem em sua vida, o João Miguel. João Miguel pergunta a Ivete se ela já ama um homem de verdade. Ivete responde que sim e diz que se eles não estão juntos agora é porque ela o destruiu. Sozinho, Leopardo diz: Ivete, que Satanás te condene como você me condenou também. E se pergunta a quem ela estará enganando agora. Quem será a sua próxima vítima? Ivete diz a João Miguel que com o tempo ele vai amá-la também. Ivete olha bem nos olhos de João Miguel e diz em pensamento: Você será a minha vítima, João Miguel, como todos os outros, como Leopardo. Eu vou domar a sua vida, destruí-la. Você não vai se salvar. Eu também vou te destruir. No dia seguinte, Rosa diz a João Miguel que Viviana lhe disse que ele estava com outra mulher. Tininha conversa com Branca. Fica encantada com os brincos dela e pergunta se pode usá-los. Distraída, Branca permite que ela os use. Tininha sai para mostrar os brincos para o pai. João Miguel diz a Rosa que a única mulher que ele amou e sempre vai amar é a Malu. Ao se dar conta do que permitiu Tininha fazer, aflita, Branca se pergunta o que vai acontecer se João Miguel vê os brincos dela com Tininha. Tininha não consegue mostrar os brincos para João Miguel, pois ele saiu. Ofélia vê os brincos, acha estranho, diz que são extravagantes e que não é muito apropriado para uma orientadora. Cosme diz a Malu que o Leopardo estava muito preocupado com ela e pensou nela o tempo todo da viagem. Ofélia pergunta a Branca como ela pode ter uns brincos tão escandalosos. Branca diz a Ofélia que usou aqueles brincos em uma festa fantasia. Branca sai e Ofélia diz que aquela mulher é muito estranha. Nelson diz a Vicente que a Elsa não quer vê-lo, nem sequer falar com ele. Vicente assume para o amigo que tem muito medo de perder a Rosa. Beatriz diz a Eduardo que quando a Elsa ficar livre, poderá ser a esposa dele. Eduardo se mostra em dúvida, mas Beatriz diz que o entende e que ele não precisa se preocupar com ela. Malu diz a Leopardo que antes tinha medo dele, mas agora ela até gosta dele e muito. Humberto liga para a Rosa e ela aceita sair com ele naquela noite. Viviana ofende e humilha Branca. No quarto, Branca chora e diz que em breve Viviana vai lhe pagar por essa ofensa. Quarta-feira, 3 de agosto. Viviana decide seguir João Miguel novamente. Ela surpreende João Miguel e Ivete juntos. Humberto vai buscar Rosa para saírem e Ofélia conversa um pouco com ele. Viviana pergunta a João Miguel se ele não vai lhe apresentar a sua amiga.
Mariana aconselha a Tininha a não entrar no quarto de Branca e diz que sente que ela representa perigo para ela. Viviana diz a Ivete que já a viu em algum lugar, não sabe de onde, mas vai se lembrar. Viviana exige que Ivete deixe o seu marido em paz. Ivete não se intimida e as duas começam a discutir. Viviana parte para cima de Ivete e João Miguel precisa separar as duas. Vicente liga para Rosa e Ofélia faz questão de dizer a ele que Rosa saiu para jantar com o Dr. Humberto. Humberto pergunta a Rosa se ela se sente obrigada a continuar com Vicente. Rosa diz que gosta muito do Vicente e não vai deixá-lo por nada nesse mundo. João Miguel diz a Viviana que entre Ivete e ele não houve nada do que ela possa censurá-lo e as coisas entre eles dois não têm mais jeito. João Miguel diz a Viviana que eles vão se divorciar. Leopardo pergunta a Padre Anselmo quem é o pai do filho de Malu. Viviana se recusa a dar o divórcio para João Miguel e quando fica sozinha, diz que ele só vai se livrar dela com a morte. Viviana diz a João Miguel que já se convenceu de que ele ama a asquerosa da Malu e que quer se separar para ir correndo atrás dela, porque não pode viver sem a pobretona. Leopardo diz a Malu que ela pode ficar na fazenda o tempo que quiser e oferece a casa dele e a sua proteção para ela. Malu se surpreende quando Leopardo diz que se ela quiser, o filho dela também pode ser filho dele. Malu diz a Leopardo que o seu filhinho já tem um pai. Mesmo sem saber o nome do pai do filho de Malu, Leopardo diz que a única coisa que importa agora é que o filho dela nasça e que ela saiba a maneira dele de pensar. João Miguel pede para Ofélia falar com Viviana e convencê-la de que não há outro caminho para eles a não ser a separação. Enciumado, Vicente diz a Rosa que sabe que ela saiu para se divertir com o Dr. Tinoco. Rosa explica a Vicente por que saiu com Humberto e garante que não tem por que ele dar importância a isso. Ofélia tenta convencer Viviana a dar o divórcio a João Miguel, pois terá uma boa vida, porque ficará com a metade de tudo que ele tem. Viviana se recusa e diz à mãe que não vai entregar o João Miguel para a morta de fome da Malu. Rosa diz para Vicente que o ama muito, que nunca vai deixá-lo e para ele não duvidar disso, nem por um segundo. Padre Anselmo diz a Malu que o João Miguel precisa saber a verdade. Malu diz que nem o João Miguel e nem ninguém vai saber de nada. João Miguel diz a Eduardo que tem certeza que a Viviana está fingindo, que nunca esteve doente, e ele vai provar. Malu diz a Candelária que confia no Amador, pois ele sabe onde ela está e não contou para ninguém. João Miguel chama a Viviana para conversar, com a desculpa de que quer chegar a um acordo com ela sobre o divórcio, e tenta hipnotizá-la. Nelson pede a ajuda de Amador para voltar com Elza. João Miguel consegue hipnotizar Viviana e começa a fazer perguntas para ela sobre o dia do acidente. Viviana conta a João Miguel como se salvou e diz que por não suportar mais a vida ao lado dele, decidiu fugir para começar uma nova vida longe dele. Irritado, João Miguel pergunta se ela nunca perdeu a memória e se fez se passar por morta intencionalmente. Viviana confirma que sim. Candelária diz a Malu que o Leopardo gamou direitinho e está apaixonado por ela. Viviana diz a João Miguel que só voltou para o país porque não tinha mais dinheiro e já havia aproveitado bastante. João Miguel pergunta como ela chegou no hospital onde ele a encontrou. Debochada, Viviana diz a João Miguel que começou a se vestir com uns farrapos, vagava pelas redondezas do hospital e se fingia de louca, porque sabia que a qualquer momento ele ia encontrá-la quando fosse ver os seus pacientes. Furioso, João Miguel chama Viviana de infeliz, mentirosa. Viviana sai do transe hipnótico e pergunta o que está acontecendo. Branca diz a Rosa que Viviana é cruel, não ama ninguém, nem o marido e nem a filha dela. Viviana corre para os braços da mãe, pedindo ajuda e diz que o João Miguel queria matá-la. Malu se pergunta o que fazer se o Leopardo se declarar para ela. Malu diz que não quer fazer nada para magoar Leopardo. João Miguel diz a Viviana que ela não vale nada e que tem vergonha dela ser sua esposa e mãe da sua filha. João Miguel conta a Rosa e Ofélia que Viviana nunca esteve doente e que aproveitou o acidente para fugir do marido e da filha. Viviana nega tudo e manda João Miguel deixá-la em paz. Nelson liga para Elza
Diz que precisa que ela volte para ele e jura que se ela voltar, tudo vai ser diferente. Elsa não diz nada e desliga o telefone na cara dele. João Miguel diz a Ofélia que vai mover céus e terras para desmascarar a Viviana, vai conseguir se divorciar dela e as duas terão que sair da casa dele. Se sentindo ameaçada, Ofélia pede para João Miguel não fazer nada e diz que quer conversar francamente com ele. Para evitar que Tininha veja os pais discutindo, Rosa pede para a Branca levar a sobrinha ao parque. Viviana conta a Estefânia que João Miguel já sabe toda a verdade, mas diz que vai continuar negando. Malu diz a Leopardo que ele é muito meigo e doce, por isso ela o admira tanto. Leopardo diz a Malu que talvez depois que ela tiver o seu filho, possa perdoar os seus pais, porque então vai compreender melhor o que significa ser mãe. João Miguel diz a Viviana que tudo o que ela lhe contou sobre o que fez depois do acidente são provas que ele vai usar contra ela, porque eles vão se separar o quanto antes e ele vai procurar Malu, porque ela é a única mulher que ele ama. Leopardo pergunta a Malu se não gera nenhuma dor a ela saber que a sua mãe sofre por não tê-la ao seu lado. Quinta-feira, 4 de agosto. João Miguel diz a Viviana que Ofélia já confessou tudo para ele. Revoltada, Malu diz a Leopardo que se a mãe dela sofre agora, não importa, porque ela sofreu feito uma condenada desde que se lembra. Viviana implora para que João Miguel a perdoe e jura que está arrependida do que fez. Leopardo consola Malu, pede para ela não chorar e volta a repetir que se ela quiser, ele será como um pai para o filho dela. João Miguel deixa claro para Viviana que o casamento deles acabou. Vicente diz a Elsa que o Nelson está muito mal, virou indigente, vaga pelas ruas sem rumo e pede dinheiro para comprar bebida. Vicente diz a Elsa que o Nelson está perdido e somente ela pode salvá-lo. Ofélia tenta convencer Viviana a dar o divórcio para João Miguel. Ofélia aconselha Viviana a aceitar as coisas numa boa e tirar de João Miguel tudo o que puder, porque esse é o único caminho que resta. Malu começa a sentir contrações e grita por Leopardo. Com uma imensa tristeza, Cecília diz a Dora que não tem vontade de nada e confessa que não quer continuar vivendo assim, sem saber nada da sua filha Malu e sem tê-la ao seu lado. Viviana decide seguir o conselho da mãe e diz a João Miguel que elas vão embora naquele dia mesmo, mas levará a Tininha com ela. João Miguel diz para Viviana não tentar disputar a Tininha com ele, porque ele não terá a menor compaixão com ela e a filha dele vai ficar com ele. Patrício pergunta a Cecília o que pode fazer para que ela sinta vontade de viver de novo. Candelária ajuda a Malu. Furiosa por Branca ter saído com Tininha, Viviana dá um tapa na cara dela, começa a enforcá-la e diz que ela combinou tudo com João Miguel para que ela fosse embora sem a filha. Candelária diz a Malu que está chovendo muito e elas não poderão ir para o hospital. Cecília diz a Patrício que enquanto não tiver a sua filha com ela, não vai ter vontade de viver. Tininha entra no quarto da mãe com uma flor para ela e Viviana se vê obrigada a soltar Branca. Candelária avisa Leopardo que o filho de Malu já vai nascer e ele corre para ajudá-la. Cacilda fala muito mal de Olga. Furiosa, Bruninha dá uma bofetada nela. Viviana diz a Tininha que brigou com o pai dela e terá que ir embora daquela casa. Clemência diz a Bruninha que agora Cacilda vai colocar todo o bairro contra ela. Bruninha diz que não se importa e que não podia permitir que aquela mulher insultasse outra vez a sua mãe. Viviana quer obrigar a Tininha a ir embora com ela. Tininha diz que quer ficar com seu papai, que faz o que ele diz e ele não vai querer que ela vá embora. Malu pede para Leopardo trazer o seu filho ao mundo. Patrício procura Padre Anselmo e exige que ele lhe diga onde a Malu está. Elsa encontra Nelson dormindo em um banco da praça. Viviana diz à mãe que elas não vão embora. Padre Anselmo diz a Patrício que para ele procurar a filha, teria que ir com pensamentos positivos, com ternura, e isso ele não tem. E que quando ele procurar Maria de Jesus com amor, talvez possa encontrá-la. Sozinho, Leopardo diz que não pode fazer o parto de Malu, porque tem medo de falhar como da outra vez, pois esse caso é muito parecido com aquele. Leopardo pede a Deus que o bebê da Malu nasça vivo, mas que ela viva também.
Leopardo cuida de Malu e tenta tranquilizá-la. Patrício conta a Cecília sobre a conversa que teve com o Padre Anselmo. Cecília diz que eles precisam reconhecer Malu como a filha deles o quanto antes. Viviana chega em casa com o exame nas mãos e diz a João Miguel que está grávida dele. Malu perde a consciência e Leopardo diz a Candelária que precisam levá-la para o hospital, ainda que seja debaixo de tempestade, ou ela pode morrer. Candelária se desespera. Leopardo chama a Cosme e Inácio e diz que Malu está passando muito mal e eles vão para a cidade. Cecília pede para Patrício falar com o Padre Anselmo para que ele seja testemunha deles e eles registrem Malu como filha deles agora mesmo. Tininha diz à avó Mariana que não quer ir embora com a mãe, quer ficar com o seu paizinho. João Miguel diz que Viviana está mentindo para que eles não se divorciem. Viviana diz que não é nenhuma mentira e mostra o exame para ele. Adriano conversa com Bruninha sobre a briga que ela teve com a Cacilda. Bruninha diz que Cacilda ofendeu de novo a sua mãe e ela não pôde se conter. Adriano diz a Bruninha que não gosta de vê-la chorando. Pergunta o que pode fazer para consolá-la. Dá 2 beijos no rosto dela e a abraça. Elza leva Nelson para casa. Inácio diz a Leopardo que eles não vão poder levar Malu para o hospital, porque os rios transbordaram e não tem como passar. Patrício diz a Cecília que não pode dar seu sobrenome a Malu, contra a vontade dela. Patrício diz que a Malu não tem interesse de saber quem são seus pais e quando souber que é eles, vai repudiá-los ainda mais. Patrício diz a Cecília que é melhor ela renunciar a Malu e que ela nunca saiba a verdade. Viviana tenta convencer João Miguel de que ficou grávida dele no dia em que saíram e beberam demais. Leopardo decide arriscar e tenta chegar ao hospital com Malu. Se fazendo de boazinha, Viviana diz a João Miguel que se ele achar que ela ainda deve sair de casa, ela irá sem protestar. João Miguel pede para ela deixá-lo sozinho. Viviana diz à mãe que está grávida. Ofélia fica surpresa. Muito fraca, Malu volta a pedir para Leopardo trazer o filho dela ao mundo. João Miguel mostra o exame de Viviana para Eduardo. Leopardo manda os empregados voltarem para a fazenda com Malu, que ele irá a cavalo para a cidade para buscar um médico. Depois de ir ao laboratório para checar o resultado do teste de gravidez que Viviana fez, Eduardo diz a João Miguel que é tudo verdade. Elza diz ao pai que o que está acontecendo com o Nelson é responsabilidade dela e que vai voltar para ele, porque deve ficar ao lado do seu marido. João Miguel diz a Viviana que ela pode ficar na casa dele, mas que não espere jamais que volte a nascer um laço sentimental entre eles e que não tente uma reaproximação, porque não vai haver. Leopardo retorna à fazenda e diz a Candelária que não conseguiu o médico, porque foi impossível chegar ao hospital. João Miguel diz a Branca que teve que aceitar que Viviana continue em sua casa, porque ela vai ter um filho. Elza cuida de Nelson. Viviana olha bem para a Branca, diz que ela lhe lembra alguém e de repente fala, já sei quem é. Branca se assusta. Leopardo diz a Malu que não vai se afastar dela nem um minuto e com a ajuda de Deus eles vão receber o bebê dela, tão felizes e contentes como ela. Sexta-feira, 5 de agosto. Viviana diz à Branca que ela se parece com a tal francesa que ela surpreendeu com seu marido, a tal de Ivete. Atormentado, Leopardo diz a Candelária que não tem coragem de fazer o parto de Malu, porque há anos, nessas mesmas condições em que ela se encontra, uma mulher e o bebezinho dela morreram por culpa dele. Branca fica alterada e foge de Viviana. Viviana se pergunta qual será o mistério que existe na vida de Branca e por que ela se parece com aquela Ivete. Leopardo diz a Candelária que não chegou a tempo para atender a sua paciente porque estava nos braços da mulher que amava e quando chegou para fazer o parto dela já era tarde demais. Ele não conseguiu salvar ela e nem o bebê. Malu escuta ele contar toda a história para a Candelária. Leopardo diz que a mãe e o filho morreram por culpa dele e desde então ele não voltou a exercer mais a medicina. Branca fica angustiada ao ver Viviana encarando e age como se estivesse escutando Ivete dizendo que Viviana é perigosa e ela precisa matá-la. João Miguel diz a Padre Anselmo que nunca vai esquecer a Malu
e que ela continua sendo o amor da vida dele. João Miguel conta ao padre toda a mentira de Viviana e diz que queria se separar dela, mas não vai poder, porque descobriu que ela está esperando um filho dele. Padre Anselmo pergunta se João Miguel é capaz de tudo mesmo por um filho, até se fosse por um filho dele que pudesse ter nascido da Maria de Jesus. João Miguel responde que por um filho deles ele faria muito mais. Intrigado com a pergunta do padre, João Miguel pergunta se quando a Malu saiu da vida dele estava grávida. Padre Anselmo nega e diz firmemente: não, a Maria de Jesus não vai ter filho nenhum. Cacilda começa a colher assinaturas para conseguir tirar Olga, Bruninha e Padre Anselmo do bairro. Clemência vê tudo. Viviana pressiona Branca para lhe dizer onde vai todas as noites quando desaparece e quem é o homem com quem se encontra. Ofélia chega e faz Viviana soltar Branca. Padre Anselmo diz a Olga que Bruninha e Cacilda brigaram na frente da igreja. Bruninha diz ao padre que bateu em Cacilda porque ela ofendeu a sua mãe. Malu diz a Leopardo que confia nele, que ele não vai deixar ela e o seu bebê morrerem, e pergunta se ele vai ajudá-la. Clemência conta a Padre Anselmo que a Cacilda continua recolhendo assinaturas para usar contra ele e Olga. Por Padre Anselmo apoiar a Olga, Cacilda quer que ele seja transferido de paróquia. Malu diz a Leopardo que sabe que ele pode salvar ela e o seu bebê, mas se tiver que escolher entre um deles, que escolha a vida do seu filho. Estefânia diz a Cecília que a Malu não vai voltar para o lado dela e nem para o lado do João Miguel, e essa é uma verdade que ela tem que aceitar. Estefânia conta para Cecília que João Miguel não vai se separar mais de Viviana porque ela está grávida. João Miguel confirma para a Tininha que a mãe dela está grávida. Padre Anselmo recebe o apoio dos moradores do bairro. Eles dizem que não vão permitir que a Cacilda consiga tirá-lo da igreja. Nelson promete a Elza que não vai voltar a beber, se ela não deixar mais. Elza diz para ele não prometer nada, simplesmente fazer. Padre Anselmo liga na fazenda e fica sabendo que Malu não está bem, que ela e o bebê correm perigo. Padre Anselmo conta a Candelária que João Miguel vai ter outro filho com a esposa. Adriano se despede de Bruninha e, ao ficar sozinha, um homem a agarra à força. Cacilda vê e diz que Bruninha é igual à mãe. Bruninha consegue se livrar do homem e corre. Cacilda chama Bruninha de descarada e vai atrás dela. Cacilda, juntamente com o homem e outras vizinhas, jogam pedras em Bruninha. Olga tenta proteger a filha e acaba sendo atingida por uma pedra na cabeça. Bruninha se desespera ao ver a mãe caída no chão. Candelária conta para Micaela que o ex-marido da Malu vai ter um filho com a sua ex-esposa. Cecília se lembra de Estefânia lhe contando que João Miguel vai ter um filho com Viviana e diz: quanta dor e quanta traição para minha pobre filha. Patrício fica surpreso ao saber que João Miguel vai ter um filho com Viviana. Bruninha chama os vizinhos de assassinos e diz que eles mataram a mãe dela. Assustados, eles vão embora dali, deixando Bruninha só com Olga. Leopardo pede a ajuda de Micaela e Candelária e diz que terá que fazer o parto de Malu, porque ela não pode esperar mais. Clemência e Padre Anselmo chegam à vila e ajudam Bruninha com Olga. Cecília diz a Patrício que chegou a pensar que o João Miguel e a Malu voltariam a se unir. Cecília diz que uma mulher que fez o que a Viviana fez não merece ser respeitada e tratada com todo tipo de atenção, e o que merece é ser castigada. Viviana pergunta a João Miguel se ele a odeia. Luísa vai à casa de Nelson e diz a Elza que foi buscá-la. Leopardo se prepara para fazer o parto de Malu. João Miguel diz a Viviana que não a odeia, só tem pena dela. Luísa diz a Elza que o Nelson não merece que ela se sacrifique por ele. Elza diz à mãe que não vai abandoná-lo. Nelson pede para Luísa não levar a Elza, diz que a ama e promete que vai mudar. Tininha diz à mãe que Branca tem uns brincos grandões e que brilham mais do que os dela. Viviana fica intrigada. Elza pergunta a Beatriz se o Eduardo já sabe que ela voltou para o Nelson. Beatriz diz que não e que não teve coragem de dizer para ele. Branca se queixa com João Miguel dos maus tratos de Viviana. João Miguel diz para Branca não dar importância para Viviana, porque ela vai cansar e parar com isso. Cecília acorda assustada depois de ter um pesadelo com Malu.
Angustiada, Cecília diz a Patrício que sonhou que a filha deles estava morta. Viviana diz a João Miguel que ele deveria ter vergonha por se apaixonar por uma menina de rua, uma vulgar, morta de fome que não sabe nem falar. João Miguel defende Malu e diz que não admite que Viviana fale mal dela. Cecília diz a Patrício que sabe que Deus quer lhe avisar que algo muito ruim está acontecendo com a Malu. Patrício sai para pegar um calmante para ela. João Miguel pede desculpas a Viviana, mas diz que está sentindo uma coisa estranha, como um pressentimento que tem alguma coisa terrível acontecendo e que se ele soubesse o que é, talvez pudesse evitar. João Miguel diz que está se sentindo deprimido, angustiado, mas não sabe explicar o porquê. Em pensamento, Viviana diz: a Malu deve estar parindo aquele bastardo. É esse o seu pressentimento, mesmo sem saber. E vai ficar sem saber o resto da sua vida.